Então, nessa série, eu, Cleiton Hermes Gontijo e Matheus Jânio Fonseca, trabalhando, então, um conjunto de 4 programas com o título geral, colocando em ação o pensamento crítico, criativo e matemática da teoria à prática na escola. Apenas para reforçar, nós iniciamos as nossas atividades desta série com uma primeira apresentação chamada Pensamento Crítico, Criativo e Matemática, aspectos teóricos iniciais de aproximação com a prática. Neste evento, falamos um pouco das bases teóricas que fundamentam as nossas pesquisas no campo da criatividade e do pensamento crítico em matemática. No segundo encontro, tratamos de uma maneira mais particular a avaliação do pensamento crítico, criativo e matemática, com uma ênfase na avaliação que o PISA irá realizar em 2021 das habilidades de pensamento criativo dos estudantes. E hoje, no nosso terceiro encontro, o foco será estruturas de oficinas de pensamento crítico e criativo em matemática. E aí, apenas para a gente iniciar a discussão de hoje, retomar o conceito que a gente vem trabalhando nesses últimos dias. A gente tem trabalhado com a ideia do pensamento crítico e criativo, especificamente em matemática, e a gente apresentou no primeiro encontro e vem reforçando nesses outros encontros essa questão conceitual, para a gente perceber que aquilo que a gente propõe de atividade, aquilo que a gente tem apresentado como alternativas para estímulo a essas capacidades de pensamento, estão alinhadas ao que a gente entende ser esse tipo de pensamento. Então, a ação coordenada com geração de múltiplas e diferentes ideias é o que a gente tinha mencionado de fluência e flexibilidade, com a ideia de alcançar soluções ou estratégias de soluções que são incomuns, que são infrequentes, que está ligada à originalidade, e aquela questão de conseguirmos analisar as situações propostas, conseguirmos analisar as respostas propostas, avaliar, escolher, selecionar, com essa ideia então de ser criativo ao passo que você gera ideias e sendo crítico ao passo que você analisa essas mesmas ideias. Aí a gente até coloca o conceito que estamos trabalhando, a citação dessa revista é desse artigo que saiu neste mês, inclusive, e o QR Code você consegue acessar direto o link da revista, né? E aí aqui, para a gente iniciar então a falar dessas oficinas, afinal de contas, muitos que estão assistindo, acredito que estão esperando a apresentação de uma atividade mais completa para se levar à sala de aula. Então, a gente mostrou exemplos, a gente discutiu como o PISA deve abordar a criatividade em sua avaliação, mas uma atividade completa, de início ao fim, nós não havíamos mostrado ainda. Então, hoje nós vamos trabalhar com esse modelo de oficinas de estímulo ao pensamento crítico e criativo em matemática. Gontijo sistematizou toda essa ideia, e também foi a ideia utilizada na minha tese, que foi realizada ano passado, foi concluída ano passado, com essa ideia de estimular a criatividade, né, com a ideia de estimular a criticidade dos estudantes. Pois bem, a gente tem uma primeira fase que está ligada ao aquecimento, uma segunda que é uma aproximação com tarefa, a terceira que é problema investigativo, uma quarta que é de formalização de conceitos e definições, uma quinta de retrospectiva e a final de projeções futuras. O que acontece? Em cada uma dessas fases, a ideia é se trabalhar também com técnicas de criatividade. Técnicas de criatividade que a gente pega realmente lá da psicologia, a gente pega das pessoas que tendem a trabalhar com a motivação para as pessoas gerarem ideias, certo? A gente vê muito isso em mercado publicitário, um mercado que tem que se gerar ideias para gerar novas campanhas, gerar novas publicidades que alcancem aquele público. Então, o que é o aquecimento, propriamente dito? Ele é um momento motivacional. Afinal de contas, ele não necessariamente traz uma atividade matemática, mas é uma atividade que contribui para que os estudantes se sintam mais à vontade para gerar ideias, para expor as suas ideias, para se verem capazes de agir em sala de aula, diferentemente de apenas sentar e assistir. Então, esse momento de aquecimento, em geral, é composto por um desafio, composto por uma atividade curiosa, para que o estudante, então, ele comece a quebrar o gelo ali
com seus colegas, aquele estudante mais tímido começa a se sentir também mais à vontade. Então está muito ligado ao clima de sala de aula para o exercício do estímulo, a criatividade, a criticidade. A aproximação da tarefa, ela já tem uma ligação que é fazer um meio termo, é fazer de fato uma ponte, como a gente tem costumado chamar, entre aquele aquecimento, aquela dinâmica, aquela mudança de comportamento dos estudantes, a partir do momento que eles veem que podem gerar ideias, e o problema investigativo, que vai ser o problema principal da atividade. Então, a aproximação da tarefa, ela vem a partir de uma atividade intermediária, de novo, trabalhando com técnicas de criatividade, tentar conduzir esses estudantes que estavam com uma atividade não matemática a chegar no problema investigativo. Percebe que a aproximação da tarefa, ela já pode haver ali algo ligado à matemática, ao conhecimento matemático, mas ainda com uma baixa complexidade. E assim a gente chega no problema investigativo. É de fato um problema que a gente tende a apresentar de forma aberta, é um problema que admite múltiplas respostas, múltiplos caminhos, para que ele seja de fato estimulante para que os estudantes participem da aula, participem da oficina, para que eles não fiquem apenas ali vendo outras pessoas gerar ideias. Então, a ideia desse problema investigativo é que, de fato, eles conversem, eles pensem, eles oralizem, dependendo da dinâmica de criatividade que está sendo trabalhada, do material que se tem, para que eles, inclusive, pesquisem para que proponham essas soluções. E não apenas essa questão de gerar ideias está compreendida nessa oficina. Então, a ideia também da formalização de conceitos e definições, porque, em alguns casos, essas oficinas elas podem ser para revisar conteúdo. E se ela é utilizada para revisar conteúdo, eles já têm as ideias deles, já têm muitas das coisas que eles já conhecem, e no momento de formalização de conceitos e definições, a gente pode apenas sistematizar algumas coisas num rigor mais matemático. Mas, ao mesmo tempo, se é uma matéria que ainda não está muito bem trabalhada em sala, é um momento também de, a partir do que foi produzido, a partir do que os estudantes oralizaram, registraram naquele momento, podem sim ter um conhecimento ali sistematizado a partir desse momento. Bom, a retrospectiva e as projeções futuras são coisas bem interessantes também, fases finais dessas oficinas, mas a retrospectiva está ligado a visualizar aquilo que foi produzido. É olhar dali para o início da atividade, ver todos os passos que foram seguidos, ver como que as pessoas se comportaram nisso, ver como que elas se mostraram capazes de pensar e de se propor soluções, estratégias. Já as projeções futuras é aquele momento onde, a partir dessas reflexões da retrospectiva, os estudantes tentam puxar um gancho entre aquele tipo de comportamento, aquele tipo de situação, aquele tipo de conceito, definição, conhecimento em si, pode ser associado a outras situações, a outros contextos lá na frente. Então, ele faz uma projeção de como aquilo pode ser útil para ele em outras situações. E algo que nós buscamos sempre nessas nossas oficinas, como o Matheus já mencionou muito bem, é trabalhar com técnicas de criatividade. E por que nós buscamos técnicas de criatividade e não outro tipo de técnicas, outro tipo de atividades? É importante lembrar, nós já apresentamos nos nossos encontros anteriores, especialmente quando falamos das pesquisas no campo da criatividade matemática, que um componente extremamente importante para essa produção é a motivação. E essas técnicas, elas ajudam a manter a motivação. Então, não é só apenas quando começamos no momento de aquecimento, mas queremos que o estudante fique motivado o tempo inteiro. Então, estimulando a criatividade, alimentamos a motivação, alimentamos a criatividade e também o próprio interesse pela matemática. E essas técnicas, elas podem servir tanto para trabalhar na definição de um problema, para gerar ideias, fazer uma seleção dessas ideias e também verificar a validade dessas ideias. Então, nós vamos mostrar um exemplo mais ao final da nossa apresentação, onde algumas dessas técnicas vão aparecer aplicadas, mas antes disso vamos comentar algumas dessas técnicas que podem ser aplicadas nas oficinas. Uma técnica que é muito comum na literatura, muitas pessoas utilizam, um nome muito comum, né, no cotidiano das instituições educacionais, é o brainstorm.
né? Muitos traduzem como uma tempestade de ideias, uma chuva de ideias. Essa técnica de criatividade, a partir dela, derivou-se outras duas, né? O brain drawing, que seria a mesma ideia correlata, porém, ao invés de verbalizações das ideias, será por meio de um registro de desenho, e o brainwriting, que seria a escrita, né? Então, as ideias, ao invés de serem oralizadas, né, vão ser escritas. E o objetivo principal é geração de ideias. As pessoas possam, no momento dessas técnicas, apresentar as suas mais variadas ideias, que podem estar conectadas umas às outras ou não, mas o importante é gerar muitas ideias para, a partir daí, então, fazer a seleção de ideias, combinação de ideias, e sempre um princípio importante é evitar críticas, porque é o momento em que nós queremos que as pessoas se sintam livres para apresentar os seus pensamentos, e isso depende de um clima favorável à aceitação das ideias. Bom, uma outra técnica é a lista de atributos. A gente encontra duas técnicas, a lista de atributos e o checklist. Elas são duas técnicas também ligadas à geração, à seleção e verificação de ideias, com a identificação de características de algum objeto, ou de alguma situação, de algum contexto em si. E a ideia de se identificar essas características é justamente identificando, refletir e pensar como a gente pode modificar esses atributos, como a gente pode transferir esses atributos. Então, normalmente, a lista de atributos, a pessoa observa um objeto e vai anotando, e vai registrando aquilo que ela percebe, aquilo que ela visualiza a partir do que ela enxerga. O checklist, normalmente, você já tem uma lista de características e você começa a refletir daquelas características, quais que de fato você enxerga em algum lugar. Então, enquanto uma você enxerga o objeto e você vai escrevendo tudo que você consegue observar, na outra você já tem uma lista de características e você, a partir daquela lista, verifica se aquilo faz ou não sentido para aquilo que você está a interpretar, que você está a observar. Então, são duas técnicas, elas são similares, mas tem muito a ver com essa questão de reparar os atributos de algo. Uma outra técnica, né, conhecida pelas letras que iniciam as palavras que a elas estão associadas, o scamper, seria na sigla do inglês, ou scanseia, seria uma aproximação para o português. Essa técnica, ela objetiva fazer com que as pessoas possam, a partir de uma tarefa já executada, ou de alguma objeto, situação, ideia, apresentado pronto, que essas pessoas possam fazer substituições, combinações, adaptar, né, aumentar, arrumar, modificar em algum aspecto, colocar em outros usos, eliminar alguma coisa e fazer outros arranjos. Então, essa técnica é exatamente para uma técnica de aprimoramento, de aperfeiçoamento e de mudanças em uma ideia apresentada ou em algum produto também já apresentado como pronto. Então, é uma possibilidade de trocas de ideias para poder melhorar alguma coisa. Uma outra técnica que nós temos também são as relações forçadas, né? Essa técnica ela é bem interessante, até porque aparecem coisas bem engraçadas num contexto de sala de aula, porque consiste justamente em você tentar associar duas coisas que aparentemente não estão relacionadas. Então você coloca, sei lá, de repente um copo e um cachorro, certo? Uma lâmpada e um caderno. E as pessoas devem pensar em quais associações podem fazer entre esses dois objetos, essas duas coisas colocadas. De maneira que eles vão definindo situações, vão elaborando pensamentos, vão gerando a ideia até de produtos. Então, é uma técnica ligada também com a identificação de características, afinal de contas, para se associar esses elementos, se observa as características e os atributos dos dois elementos, e tenta-se modificar cada elemento a partir dessa associação. Então, se fala de relações forçadas justamente nessa perspectiva, de associar elementos que comumente não estão relacionados. E aí, uma primeira fase das oficinas, como nós mencionamos ainda há pouco, é o aquecimento. Então, daqui para frente, a gente vai colocar agora alguns exemplos
de atividades que estão ligadas em cada uma dessas fases. Então, o aquecimento, como dito, ele é um momento motivacional. Ele tem a ser aquele momento de quebra-gelo com os estudantes, de despertar o envolvimento, de alimentar uma atmosfera favorável ao pensamento crítico e criativo. E aí não precisa necessariamente estar conectado com a matemática, né? Bom, aí temos alguns exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas no início das aulas ou no início das oficinas de pensamento crítico criativo. Lembrando que essa parte do aquecimento é uma atividade curta. Ela é mesmo para causar algum tipo de intriga, né? Intriga no bom sentido, eles ficarem curiosos, querendo pensar mais. E aí trazemos um exemplo de uma atividade motivacional que é enigmas a partir de imagens, né? Nessas atividades, pedimos aos estudantes, aos participantes da oficina, que tentem decifrar qual é a palavra, qual é uma frase curta que explica cada uma das imagens. Pegando apenas a primeira para comentar, né, é só um exemplo, tem a referência bibliográfica para aqueles que desejarem verificar outros exemplos, né? A primeira imagem que aparece uma letra R no início, e as pessoas, alguns têm dificuldade de identificar que ele tem uma palavra associada a símbolos matemáticos, né? E aí gostaríamos que as pessoas conseguissem fazer uma conexão entre risco calculado ou operações de risco, né? Essa seria a tradução desse primeiro símbolo. Então, esse tipo de enigma é para estimular algo que nós já estamos falando há algum tempo, que é a flexibilidade de pensamento, colocando em ação o chamado pensamento divergente, que é buscar associar ideias, olhar para uma imagem, para uma palavra, para um texto, para objetos, e, por meio do chamado pensamento divergente, tentar conectar as informações e, então, apresentar uma solução. O trabalho com o pensamento divergente ele é extremamente importante no âmbito da criatividade, porque é exatamente quando o estudante coloca em ação os seus conhecimentos, as suas experiências, para conectá-los e interpretar algo. Então, esse é um exemplo de atividade, os enigmas, que pode ser desenvolvido no início da aula para motivar os estudantes. Aqui também temos exemplos de pequenos problemas que podem ser utilizados como atividade de aquecimento, que se apresentam como enigmas também, né? O autor dessa atividade chamou de exercício para tornar o pensamento flexível, e as pessoas precisam ler essas expressões, essas equações, e tentar traduzi-las em uma frase ou em uma palavra, né? Tentando explicar o que ela está dizendo. Também, só para ilustrar como isso poderia representar, vou dar a dica, né? Vou dar a resposta da número 5. N-9 igual a Z. Nós queremos que os estudantes coloquem o seu repertório, seus conhecimentos em ação e pudessem interpretar. O que pode ser esse N? O que seria menos 9? O que um N-9 produz um Z? A resposta indicada pelo autor é que é 9 menos 9 igual a 0. Então, os estudantes devem buscar, a partir dos seus conhecimentos, das suas experiências, uma maneira de interpretar essa expressão. Então, é novamente um estilo de enigma, que, como uma atividade curta, que pode ser trabalhada no início das oficinas ou das aulas para despertar a motivação e interesse dos estudantes. Opa, nesse slide, deixamos de trocar uma palavra do original do PowerPoint, mas é uma brincadeira chamada 3 palavras. Esse é uma caixinha que é comercializada, está disponível em várias livrarias pelo Brasil, tanto nas lojas físicas quanto virtuais. É um joguinho onde cada participante da oficina recebe uma cartinha, e nessa cartinha tem uma frase, uma pergunta. E eles devem responder a essa pergunta com apenas 3 palavras. Então, eles precisam exercitar o poder de síntese e a criatividade para dar uma resposta usando exclusivamente 3 palavras. Novamente, é o pensamento flexível entrando em ação para que os estudantes ou as participantes da oficina comecem a flexibilizar esse pensamento para ter mais aberturas para as atividades matemáticas que virão a seguir. Bom, ainda com essa ideia, então, de aquecimento, né, percebe que
Algumas uma ou outra envolve número, uma ou outra envolve mais uma brincadeira, porque a ideia, de fato, é o envolvimento. Então, nesse caso, descobrindo profissões. Então, assim, se coloca algumas representações ilustrativas e espera-se que as pessoas atribuam alguma profissão a essas imagens, né? Então, as pessoas não têm uma única resposta, é claro, tem a resposta sugerida pelas autoras, mas quando você aplica isso, você encontra diferentes profissões em alguns casos. Então, nesse conjuntinho de 8 ilustrações, olha, você encontra alguém indicando um domador, como aquela questão das grades ali na segunda ilustração, ora um pedreiro, ou um pintor que está mexendo com o muro aí no canto direito. Então, as pessoas vão associando profissões naquilo que elas enxergam. E depois, se você estimula a trabalhar com mais ideias, outras profissões tendem a ser geradas. É importante que, já que a gente está trabalhando com a ideia de estimular a criatividade, a gente não pare apenas em uma resposta quando lhe cabe, né? Então, por exemplo, uma figura como essa, alguém indicou uma profissão, será que eu não consigo pensar em outras? Será que há possibilidade de pensar em uma outra profissão que também poderia ser representada? E explica como. Então, permitir a argumentação das pessoas que estão envolvidas nessa sessão é muito importante, é muito rico, para que ele vá criando essa perspectiva de refletir, de pensar mais do que apenas em uma resposta. Esse também ligado a associações, a relações forçadas, né? Tendo que, então, fazer associações de ferramenta e colchão, lixa e anel, arco-íris e relógio, roteiro e freios, e satélite e parasita. Então, você coloca duas coisas diferentes e pede para que a pessoa junte isso em um produto novo, vamos colocar assim, em uma ideia nova. Então, diferentes coisas podem surgir. Claro, surgem as primeiras ideias, e a ideia e o principal é estimular para que surjam outros produtos, surjam outras coisas a partir dessas associações. Esse é um exemplo de uma outra atividade, também para estimular a criatividade e, ao mesmo tempo, o pensamento crítico, e a autora chamou de defeitologia, né? Então, a sugestão para brincar com os estudantes é pedir que eles imaginem que estão voltando do Japão, normalmente um país associado a alto desenvolvimento científico e tecnológico, né? E então, um local onde eles concluíram um doutorado em defeitologia na principal universidade daquele país. A especialidade deles é encontrar defeitos. Então, aqui nós listamos, né, algumas atividades que poderiam ser feitas a partir dessa ideia da defeitologia. Por exemplo, pedir para que eles localizem defeitos em um óculos, ou em um livro, em um sapato, uma bolsa, um lápis, ou qualquer outro objeto, e relacionar, então, o maior número de ideias que eles puderem encontrar que pudessem representar um defeito. Essa mesma técnica, e como a só atividade de aquecimento, nós queremos colocar os estudantes para pensar em algo que eles costumeiramente não pensam. Como objetos, um lápis, que a maioria dos estudantes, ou quase todos, utilizam diariamente, mas nunca chegaram a pensar o que é o lápis, como é feito, o que poderia ser feito para ele se tornar melhor, e assim como qualquer outro objeto. É despertar a curiosidade para enxergar além das coisas óbvias e triviais com as quais nós lidamos no dia a dia. Essa técnica poderia estar adaptada para a matemática. Poderíamos pegar um objeto matemático, uma figura, uma fórmula, enfim, qualquer outro elemento, e pedir para os estudantes problematizarem aspectos que eles acham que são problemáticos para a aprendizagem daquele objeto do conhecimento matemático. Nessa ideia de procurar defeitos. Ao fazer isso, certamente eles aprenderão muito mais sobre aquele objeto matemático do que aqueles que já haviam aprendido anteriormente, porque vão estar atentos a entender o que se passa, o que se tem, as suas características, para poder sugerir coisas interessantes a respeito dele. Poderíamos fazer também o oposto. Ao invés de ser uma defeitologia, ter a especialidade de encontrar as virtudes, as qualidades, o que de bom tem em alguma coisa. E pedir aos estudantes para listar tudo aquilo que eles veem de qualidade num determinado objeto, numa determinada ideia, enfim, qualquer coisa que se queira levar para a sala de aula. Falamos, então,
de algumas atividades que podem ser curtas, que estavam associadas ao aquecimento. Como o Matheus já havia chamado a atenção, no momento de aquecimento, necessariamente as atividades não precisam estar conectadas à matemática. O objetivo delas é criar um clima favorável à produção de ideias, os estudantes se colocar disponível para falar, para perguntar, para trocar ideias com os colegas e apresentar os seus pontos de vista sobre os objetos que estão sendo ali apresentados. O segundo momento da nossa oficina já tem uma conexão com o objeto matemático que será trabalhado durante a aula ou a própria oficina. Então, é um momento que nós chamamos de aproximação com a tarefa. Então, a ideia de fazer é aproveitar esse momento motivacional, esse clima que os estudantes passaram a compartilhar de envolvimento com a tarefa e com a própria aula, para apresentar uma atividade da matemática. Nós costumamos dizer que é uma atividade de baixa complexidade. Por que uma atividade de baixa complexidade? Nós queremos que os estudantes desenvolvam um sentimento de capacidade, que eles percebam, desenvolvam um autoconceito positivo, e dizer, eu consigo resolver uma tarefa matemática. Então, nós vamos chegar à atividade de investigação, mas antes dessa atividade, os estudantes terão a oportunidade de desenvolver algo diferente, algo interessante, algo curioso, no campo da matemática, mas com um nível de complexidade que favoreça o sucesso de praticamente todos os estudantes, a preferência que favoreça de todos, exatamente para criar esse sentimento positivo em relação à matemática. E aí teremos alguns exemplos, então, de atividades de aproximação para a tarefa. Dependendo do tema central da atividade, uma atividade de aproximação poderia ser esse chamado enigma da adição. Se estivéssemos trabalhando com crianças dos anos iniciais, ou mesmo com estudantes dos anos finais do ensino fundamental, dependendo do conteúdo central da atividade, essa seria bastante relevante. Então, dizer que queremos que os estudantes encontrem um número formado por um círculo, um quadrado e um triângulo que obedeça à ilustração que segue. Então, a adição desses três números tem que produzir como resposta final um número composto por três triângulos, ou seja, três dígitos iguais. Essa é uma primeira atividade matemática, também de desafio, que poderá estar conectada com o tema central da oficina, dependendo daquilo que é o objetivo proposto. Bom, uma outra atividade tem a ver com a questão do desenho, né? Mas a gente coloca, então, separa os estudantes em grupos, né? E cada um deve desenhar duas figuras planas congruentes e uma superfície curva entre elas. Os estudantes podem desenhar quaisquer coisas que eles imaginem a partir dessas duas instruções. Eles têm que combinar, então, duas figuras planas congruentes com uma superfície curva entre elas, desde que vários desenhos surjam nesses grupos. E depois o grupo escolhe, dentro dos seus colegas ali, dentro dos seus pares, aquelas duas figuras que eles acham mais interessantes. E aí, nessa fase, como é a aproximação com a tarefa, a gente já começa, então, a ideia de compartilhar ideias, de apresentar ideias. Então, esses desenhos podem ser replicados no quadro, podem ser apresentados aos demais grupos e verificar, de repente, se desenhos foram, de fato, muito parecidos, se não foram. E, finalizando já o trajeto da pontezinha que essa tarefa tem, perguntando se algumas daquelas figuras representam um cilindro. Será que o cilindro vai acabar saindo nessas figuras ou surgirão apenas outras figuras? E se sai o cilindro, vamos tentar explicar o que definiria o cilindro. Se apenas essas duas sentenças seriam suficientes para isso. Agora, se sai o cilindro, é possível, se não sai, é possível refletir também, problematizar o que deveria ter sido considerado como instrução, como regra, para que uma pessoa entendesse que iria sair necessariamente a figura cilíndrica a partir das instruções. Então, é uma tarefa interessante, porque se sai um cilindro, você conduz para um lado, se não sai, você conduz para outro, e em todo caso gera a ideia da argumentação, a ideia da defesa da própria ideia. Bom, uma outra atividade pode ser desenvolvida no campo da exploração de ideias. Mas antes de comentar a própria atividade, já no nosso chat alguém perguntou
se essas atividades já foram testadas, né? A maior parte delas, que estamos aqui apresentando, já foram testadas nas nossas oficinas, tanto com crianças de anos iniciais, anos finais, ensino médio, e até mesmo com estudantes da licenciatura em matemática, uma vez que a gente tenta explorar na formação inicial alguns elementos associados ao pensamento crítico e criativo e à estrutura dessas oficinas. Então, algumas já foram testadas com públicos, com cada público diferente, dependendo da sua especificidade, né? Essa atividade explorando as ideias, queremos que os estudantes tentem argumentar quando 1 mais 1 pode ser igual a 24. Essa é uma atividade que muitos vão ficar intrigados, né? Mas como assim? 1 mais 1 igual a 24? Isso é impossível, né? Se eles ficarem presos apenas aos numerais, né, a 1 e 1, vão perceber que não é possível dar uma resposta, mas a ideia é que eles coloquem o pensamento flexível em ação, o pensamento divergente, e possam buscar o que esse 1 pode representar de maneira que 1 mais 1 seja igual a 24. Nessa tarefa, nós gostaríamos que os estudantes identificassem a ideia de 1 dúzia mais 1 dúzia, ou 12 meses mais 12 meses são iguais a 24 meses. Essa seria uma ideia. A mesma coisa, no sentido de explorar ideias, quando 7 mais 60 pode ser igual a 8. A ideia é que eles pudessem pensar que eu tenho 7 horas mais 60 minutos, então, se 7 horas da noite, ou 7 da manhã, qualquer que seja a parte do dia, se eu acrescentar mais 60 minutos, eu chegarei a 8 horas. Então, é uma atividade para explorar ideias que poderão estar conectadas aos objetivos centrais da oficina ou da aula. Uma outra atividade também, nessa perspectiva de exploração de ideias, são essas 3 e tantas mais, né, que vem com essa perspectiva de completar alguma sequência ou tentar gerar uma ordem. Então, qual é o próximo número nessa sequência? 1, 2, 3, 5, 8. E aí, apesar de ter uma tendência a uma resposta única, as estratégias de pensamento podem ser compartilhadas, né? Então, quais são as chances de 2 pessoas na turma terem o mesmo aniversário? Uma linha unidimensional tem 2 extremidades, um quadrado 2D tem 4 cantos, um cubo 3D tem 8 cantos, quantos cantos vai ter um cubo 4D? Coisas que os coloquem para pensar. Parecida com essa quais são as chances de 2 pessoas na turma terem o mesmo aniversário, inclusive tem uma atividade que saiu num livro que vendeu muito recentemente também, aquele Pense Rápido e Devagar, que ele falava, inclusive, ele relava inclusive um desafio que era um grupo de pessoas estando no ambiente terem que se organizar numa fila de quem faz aniversário primeiro a quem faz por último, sem falar uma palavra. Então, a mesma coisa a gente poderia pensar assim, né? Vamos nos organizar na sala de aula, os estudantes, de modo que, quer dizer, eles têm que se organizar de modo que não podem falar coisa alguma, mas se quem faz aniversário primeiro fica na frente e depois vai ficando um atrás do outro. Quais são as estratégias que são adotadas para se explorar essa ideia? Quais são as estratégias adotadas para se encontrar uma solução para esse problema? As pessoas podem pensar em se já se conhecem, tentar lembrar quem faz aniversário primeiro, quem não faz. Alguém pode tentar assumir uma liderança, mas também, na medida que você coloca algumas regras e percebe que você tem condições de propor saídas, você também tem que pensar que aquilo que não foi proibido talvez seja permitido. Então, por exemplo, não era possível falar, mas escrever talvez seja um artifício válido. Então, é o tipo de problema, são os tipos de problemas, a gente pode perceber em todos eles, que existem algumas regras, mas que as pessoas têm condições de elaborar seus pensamentos para se encontrar saídas. Aqui é um outro tipo de problema que poderia ser trabalhado quando for o foco central do trabalho for grandezas e medidas. É uma atividade que pede para os estudantes imaginarem o que aconteceria se eles colocassem cubos de gelo dentro de uma bolsa e depois checassem qual seria a massa dessa bolsa com esses cubos de gelo e o que aconteceria se esses cubos derretessem. Então, eles iriam pensar, escolher uma alternativa e iriam argumentar por que eles chegaram naquela ideia. Então, estaríamos aí estimulando novamente fluência, flexibilidade, originalidade de ideias dos estudantes, fazendo uma espécie de levantamento de hipóteses, né, do que aconteceria. E eles poderiam, se fosse o caso, dependendo da postura da escola, até depois de comprovar, utilizando um instrumento de medida, uma balança, para fazer essa atividade.
Essa é parecida um pouco com a ideia que nós vimos, que nós discutimos na semana passada, quando falamos de alguns exemplos do PISA, porque nesse caso nós temos que escrever um diálogo entre números envolvidos. Então a gente vai fazer uma representação por meio de um diálogo, a gente vai desenhar algo que explique diferenças entre perímetro e área, a gente vai escrever conjunto de instruções de como encontrar uma área para se fazer alguma coisa, nesse caso para pendurar um papel de parede. Então, nesse tipo de atividade, o estímulo tem a representação de algo. Então, escrever, desenhar, pensar num conjunto de instruções, isso tem a ver com essa capacidade de elaborar bem a sua ideia. E não deixa de ser um exercício que contribui para quando ele também tem que expor essa ideia oralmente durante as demais atividades. E aí, basicamente, a gente chegaria na ideia do problema investigativo. A gente chega, depois de um aquecimento, a ideia da motivação, feito uma ponte, trazendo para algo mais ligado ao contexto da matemática, e chegamos a um problema que já envolve mais matemática, um problema que já está ligado ao cerne ali, aquela interseção entre a matemática e ao desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Então, de certa maneira, é a atividade principal. E percebam que desde o início trabalhando com alguma técnica de criatividade. Existem oficinas que a gente acaba colocando o uso apenas de uma técnica, existem oficinas que a gente combina o uso de diferentes técnicas, porque o que importa é trabalharmos de maneira a eles perceberem que são capazes. E na medida que eles percebem que são capazes, eles vão melhorando a sua maneira de pensar, de gerar essas ideias, essa maneira de se colocar, de defender as suas próprias ideias. Então, aqui um exemplo que a gente traz é de uma atividade que é uma adaptação da forca. Aquele jogo bem popular, bem comum, que seria com palavras, né, onde se desenha uma forca e a pessoa vai tentando adivinhar, né, a presença de algumas letras. Então, letra A, letra E, letra I, até que se a pessoa ou adivinha a palavra, ou, de fato, o número de chutes, vamos colocar assim, o número de palpites se esgote. A ideia, inclusive, para essa atividade, foi trabalhar com aquecimento ligado à forca tradicional, e depois caminhando para chegar num contexto matemático. Essa atividade também foi testada e ela, inclusive, foi publicada, esse QR Code direciona para o artigo que relata com maiores detalhes, né? Mas então o que acontece? Se reunindo um grupo de 4 ou 5 participantes, eles podem solicitar dicas sobre o número de 3 dígitos da forca. Então é uma forca que tem que se adivinhar o número de 3 dígitos e, no primeiro momento, logo eles percebem que sugerir números aleatoriamente fica difícil. Sobretudo quando a gente acrescenta uma regra que é adivinhar o número completo. Não mais sugerir apenas um algarismo, mas sugerir 102, 415, eles têm que sugerir o número completo. Então, a gente combina o seguinte, esses grupos podem fazer perguntas, pedindo dicas, para que o professor, o mediador dessa atividade, responda, e assim eles possam ir eliminando as alternativas de resposta. Então, eles têm várias respostas, mas quando um grupo pergunta, esse número é par, a gente já diminui consideravelmente a quantidade de respostas. E aí, nisso, os outros grupos que estão observando já podem anotar no seu caderno, nos seus registros, de que, opa, o número não é par, ou o número é par, descarta-se a outra metade. Então, é uma atividade que foi testada, foi realizada tanto no ensino médio, como na licenciatura, com alunos da graduação. E aí, né, no desenvolver dessa atividade, o grau de complexidade você vai alterando. Assim como muitas das atividades que a gente tem apresentado aqui. Elas são atividades que podem ser adaptadas a diferentes anos escolares. Então, uma outra adaptação que foi feita, isso com os alunos que já estavam, então, com um repertório matemático maior, com uma segurança maior, era justamente falar o seguinte, olha, a dica que cada grupo vai pedir só vai ser respondida se o grupo também indicar qual vai ser o número de respostas possíveis, caso essa dica seja válida. Então a pessoa falava, olha, o número vai ser par, mas aí essa dica só é respondida
se o grupo falar, olha, se for par, vai cair 50%, ou se for par, então vai resultar tantas opções, certo? E assim você vai construindo não só a ideia de pensar em quais são as melhores perguntas, ou quais são as perguntas que mais eliminam possibilidades de resposta, como também eles são conduzidos a realizar esses cálculos, essa análise matemática também. Só para dar um destaque dessa atividade que o Matheus acabou de relatar, para o ensino médio, ela estaria sendo trabalhada como atividade, talvez, principal investigativa no âmbito da análise combinatória, trabalhando com o princípio fundamental da contagem. Então, esse seria o conteúdo que estaria por trás da atividade que iria ser explorada com os estudantes, uma perspectiva de formalização de conceitos nessa área da matemática. Essa é uma atividade que também já foi testada, não com crianças e com adultos também, em busca de padrões. Trabalhar com padrões, o trabalho com padrões é um tema recorrente na literatura que fala de criatividade matemática, porque a identificação ela requer flexibilidade de pensamento, requer conhecimento, requer conexão de ideias, requer possibilidade de verificar se esse padrão se repete em qualquer outra situação a ser considerada. E essa atividade, por exemplo, foi trabalhada tanto com crianças do quarto ano do ensino fundamental, como professores em programas de pós-graduação. E percebemos que em ambos os grupos houve uma grande riqueza. Com as crianças, a oficina inteira foi desenvolvida apenas uma parte, e com os professores temos assim um leque grande de atividades do campo de padrões do calendário e podemos avançar um pouco mais. Com as crianças, nós pedimos para que elas pudessem circular 4 números, desde que se formassem a ideia de um quadrado 2x2, em qualquer que fosse a posição de um determinado mês de um calendário. E aí as crianças, na sala de aula, cada dupla de crianças recebeu uma folha de um mês diferente. Então, havia uma variedade muito grande de material nas mãos dessas crianças. E uma vez que elas selecionassem qualquer que fosse a posição do calendário esses 4 números, foi solicitado que elas multiplicassem aqueles que estão diagonalmente opostos. Então, nesse caso aí, não está devidamente colocado, o quadrado está pegando 15, 16, 22 e 23, mas o exemplo pede para multiplicar 9, 17, 10 e 16. Mas nesse caso seria multiplicar 15 por 23 e 16 por 22. E para estimular a ideia do pensamento crítico e a argumentação dos estudantes, a pergunta é: o que você percebe sobre as suas duas respostas? Então, os estudantes deveriam observar o que acontece se eu multiplico os valores dessas duas diagonais. O 15 vezes o 23 e o 16 vezes o 22. Uma vez feito isso, a gente pede para eles deslocarem esse quadrado para qualquer outra posição dentro do calendário e que eles pudessem observar o que aconteceria se também fizesse o mesmo procedimento. E aí eles observam que há uma regularidade. As respostas, elas sempre vão obedecer ao mesmo padrão. E aí nós queremos que eles tentem explicar esse padrão. Então, colocar todo o repertório que eles têm de conhecimento matemático, daquilo que eles observaram, do que eles fizeram, do que os colegas ao redor fizeram, para exercitar a argumentação matemática. E isso, como eles vão fazer mais de uma vez, vão testar suas habilidades de fluência e flexibilidade, vai colaborar para o desenvolvimento da criatividade em matemática. Essa atividade pode ter um nível de trabalho com calendários de complexidade grande, trabalhando até com matrizes determinantes no ensino médio. Bom, um outro exemplo, essa foi uma atividade muito interessante, ela também já foi aplicada. Um dos momentos mais interessantes da aplicação dessa atividade foi com professores de anos iniciais, uma ação de formação continuada, e pegamos uma informação a partir do Guinness Book, que mostrava o maior sapato do mundo, e pedimos para os professores considerarem a seguinte situação: se aquele sapato fosse deles, ou seja, se eles fossem gigantes, conhecendo apenas o tamanho do sapato, como é que eles fariam para saber a altura? O objetivo da disciplina era trabalhar estimativas e também proporção. Esse é um problema gerador para que fizesse uma investigação. Se você sabe que tem um sapato, um sapato gigante, que você é o dono dele, como é que você estimaria a sua altura? Também surgiram muitas respostas, muitas hipóteses, um trabalho rico de troca, e que depois foi bastante
significativo para a formalização e a sistematização do conhecimento na área de grandezas e medidas, na área também de estimativas e proporcionalidade com os professores. Este é um outro exemplo. Poderíamos ter, faltou uma indicação de uma referência bibliográfica, mas não dessa forma. Aqui isso foi adaptado, mas ele foi publicado no material de formação continuada de professores dos anos finais do ensino fundamental, chamado GESTAR. Foi uma política pública do Ministério da Educação, alguns anos atrás. E nós resolvemos transformá-lo em uma atividade investigativa para aula que iria envolver noções de perímetro e área com estudantes de anos finais do ensino fundamental, mas que poderia ser também trabalhado em outras etapas de escolarização. A proposta investigativa era a seguinte pergunta: se você pudesse soltar a pele do seu corpo e espalhá-la no chão, quantos metros quadrados ela cobriria? Então, para essa oficina, tem todo um mecanismo, né, todas as atividades de aquecimento, de aproximação com a tarefa, para a gente chegar a esse problema central. E aí, depois, todo um desenvolvimento, levantamento de hipóteses dos alunos, como é que eles verificariam se as hipóteses poderiam produzir algum resultado razoável. E isso foi feito também já com estudantes, e também estudantes de graduação, tentando validar a atividade para ser reproduzida em sala de aula com estudantes de educação básica. Então, é pegar algo que pode parecer inusitado, diferente, imaginar por que soltar a pele do corpo e saber a sua área. Esse é um problema que tem uma aplicação no campo da medicina, porque para tratamento de alguns tipos de câncer, conhecer a área da pele corporal é fundamental para a dosagem de medicamentos. E aí tem todo um processo investigativo que é derivado dessa pergunta junto com os estudantes. Bom, e uma outra atividade é o do Trianquad, certo? E que, na verdade, tem como um objetivo estabelecer algumas diferenças aí entre esses conceitos, definições, e trabalhar com a ideia da geometria. Já é uma atividade que, nesse momento, ela foi desenhada com foi direcionada mais ao nível superior, né? Uma atividade que foi realizada, concebida já no formato de oficina, para trabalhar com estudantes da licenciatura. Mas que também, vocês vão ver agora a oficina completa e como ela pode ser rearranjada, ela pode ser adequada para ser trabalhada em diferentes níveis. Lembra que a gente já tem mencionado, muitas das vezes a abordagem que se traz, que se leva uma atividade para a sala de aula, já tem um potencial de desenvolver o pensamento crítico e criativo. E a gente percebe que algumas atividades podem ser mais complexas ou menos complexas a partir também da abordagem, do que se espera dessas atividades, dessas oficinas em si. Então, agora, a Cleiton já vai mostrando aí agora uma oficina num formato completo, como ela aparece para a gente em planejamento. Isso. Então, a ideia sempre de qualquer trabalho que venhamos a desenvolver é o planejamento. Então, definir tudo o que a gente precisa em termos de objetivos, qual o problema a ser desenvolvido, os conteúdos matemáticos envolvidos na atividade, o público-alvo, qual é o vocabulário necessário que os estudantes dominem para compreender bem a tarefa, quais são os pré-requisitos, porque precisamos garantir que os estudantes tenham o conhecimento necessário para a tarefa, portanto, se necessário, fazer algumas revisões, e uma listagem de materiais. Então, no caso dessa oficina do Trianquad, o objetivo era estabelecer diferenças entre conceito e definição. Por que isso? Nós percebemos que muitos estudantes têm uma dificuldade no campo da matemática em saber o que estou falando de conceito. Há uma diversidade de terminologias que poderiam estar associadas, né? O que é um axioma, o que é um teorema, o que é um lema, o que é um corolário, o que é um conceito, o que é uma definição. Nesse caso, trabalhamos de uma maneira mais simples, a ideia de diferenças entre conceito e definição. E eles precisavam conceituar figuras geométricas diferentes. Então, esses eram os objetivos que estavam envolvidos na tarefa, né? Um elemento que acabou de surgir uma pergunta aqui no chat, um dos itens é o tempo da oficina, né? Que aqui, na hora de colocar na projeção, acabamos esquecendo de colocar qual é o tempo exato da atividade, o tempo previsto para fazê-lo, né? Então, é uma atividade que trabalha um conjunto de elementos importantes para os estudantes compreenderem os objetos matemáticos,
E o principal é que eles possam sair da atividade sabendo aquilo que é necessário o suficiente para um conceito e aquilo que é acessório, complementar, ou que representa apenas um caso particular. Por que isso? Muitos estudantes acabam levando concepções erradas, conceitos errados, carregam ao longo da sua vida, porque aprenderam apenas um conceito parcialmente ou, para resolver uma demanda pontual, focalizaram sua atenção apenas em um detalhe do conceito e perderam a visão do todo. Então, o objetivo da oficina é chamar a atenção da importância de compreender conceitos matemáticos e por que isso é fundamental no desenvolvimento de qualquer atividade. Nós já falamos nos outros encontros que, para desenvolver o pensamento crítico e criativo em matemática, é fundamental conhecimento. Então, o conhecimento, partindo da ideia bem da base, é a partir da apreensão das definições dos conceitos. Por isso, resolvemos trazer essa oficina como um exemplo de oficina completa para ilustrar aquilo que poderia ser feito com os estudantes. Apenas fazer um comentário também, o Cleiton já mencionou da pergunta, né, que, na verdade, a gente acabou retirando aqui na hora de colocar o slide, mas o tempo é, sim, um elemento do planejamento, e a gente já adianta que são atividades que elas devem ser feitas pelo menos numa aula dupla, já que uma aula simples faz com que o tempo ficaria tão curto para a atividade em si, que acaba teria que encerrar a atividade pela metade ou em algum pedaço. Então, haveria também uma possibilidade de se fazer essa atividade de forma, né, quebrada de um dia para o outro, mas é interessante que você consiga iniciar e terminar no mesmo momento, porque você aproveita toda a atmosfera que vem sendo criada desde o aquecimento. Então, normalmente a gente tem feito os trabalhos em aulas que são, né, de dupla carga, né? Bom, aqui nós tentamos fazer um destaque sobre os momentos em que o nosso roteiro de oficina segue. Então, um momento de aquecimento e de aproximações com a tarefa, né? Então, como aquecimento, nós fizemos uma brincadeira com os estudantes, que era no campo da topologia, chamado de a matemática da distorção. Então, nesse caso aqui, a atividade de aquecimento foi uma atividade matemática. Mas, como enfatizamos anteriormente, poderia ser qualquer atividade de natureza motivacional, que o objetivo é deixar os estudantes curiosos, trocar ideias, abrir, né, digamos, o seu espírito à participação nas atividades. Já nós vamos mostrar qual foi essa atividade. No segundo momento, já do roteiro da oficina, que é de aproximação com a tarefa, nós entramos com algumas técnicas de criatividade, técnicas de visualização. Por quê? O nome da oficina é o que é um trianquade. Então, essa palavra trianquade, ela não existe esse objeto na natureza e que pudéssemos perguntar para qualquer pessoa o que é um trianquade. Esse é um objeto a ser construído a partir das perspectivas dos participantes da oficina. Então, para isso, nós começamos a trabalhar com técnicas de visualização ou de imaginação geométrica para que eles pudessem associar essa palavra a diferentes elementos. Então, daí partimos para a ideia de lista de atributos, né? Então, se eles associarem a ideia de trianquade com triângulo e quadrado, foi pedido que eles relacionassem tudo aquilo que eles conhecessem, então é chamada listagem de atributos, sobre triângulos e quadrados. Então, teoremas, definições, propriedades, relações de lados e ângulos, enfim, tudo aquilo que eles pudessem relacionar em relação aos termos que eles associaram à palavra trianquade. Os estudantes são estimulados também a relacionar, fazer uma listagem de atributo a outros termos que ocorreram, né? Aqui estamos essas duas palavras porque nas aplicações que fizemos foram as mais recorrentes, quadrados e triângulos, né? E depois passamos, então, por uma segunda etapa, ainda da aproximação com a tarefa, e foram utilizando as técnicas associadas ao brainstorm, que seria, então, o brainwriting, e pedir para que eles tentassem fazer um desenho, representar por desenho o que seria um trianquade. E aí também um modelo de troca de ideias entre os estudantes para tentar eleger aquela ideia que pudesse ser a mais interessante, que explicasse a tarefa, né? Para depois irmos, então, para o momento, né, que seria o quarto, já o próximo passo, que é a atividade investigativa que eles fizeram junto com a aproximação 2, seria essa ideia do modelo, e fazer uma construção do conceito de definição.
Então, e aí, a partir para fazer esse conceito de definição, nós aproveitamos uma tarefa, uma atividade pronta. No início da tarefa, vocês viram a referência bibliográfica de um módulo de um curso de formação de professores à distância de uma universidade do Rio de Janeiro, e depois vocês podem consultar a referência direitinho, e nós apenas fizemos uma adaptação para o campo de oficinas de pensamento crítico e criativo, né? No material, ela foi apresentada com uma outra finalidade. E as etapas finais da oficina, no planejamento, a parte da sistematização, portanto, um trabalho coletivo para construir o conceito de trianquad, e com perspectivas futuras, neste caso, pedimos aos estudantes para criarem novas figuras geométricas. Esse era o desafio para eles com perspectivas futuras. Tentar adaptar a tarefa desenvolvida, da ideia da construção de um trianquad, para construir uma outra figura que eles pudessem imaginar que não existisse ainda no nosso vocabulário, no nosso repertório matemático. E aí, então, agora, vamos ver algumas imagens das tarefas, das atividades que os estudantes realizaram durante a oficina. Então, da atividade inicial de aquecimento, então, nessa ideia de trabalhar com formas topologicamente equivalentes, foram duas tarefas. A primeira, eles tinham que identificar no alfabeto, a partir do traçado que foi desenvolvido, como é que eles poderiam deformar algumas formas que estão na parte da atividade para conseguir alcançar as letras do alfabeto. Então, um exercício meramente de deformação, de transformação dessas imagens para se alcançar as letras. Então, para o primeiro formato, que era ali só uma barrinha, 12 letras do alfabeto poderiam ser alcançadas a partir de modificações daquela figura, daquela imagem. E assim também uma quantidade indicativa de letras que estariam associadas a todas as outras imagens. E na segunda parte da atividade, eles precisariam pegar cada uma daquelas mesmas formas e fazerem associação com outras derivadas delas, já não mais letras, mas com outras formas. Já na aproximação com a tarefa, a pergunta era: você conhece o trianquad? Então escreva palavras ou frases que possam fazer você pensar em relação ao que um trianquad te lembra. Né? Então eles fizeram essa primeira tarefa de aproximação mais direta com o problema, e tinha uma outra que eu acho que nós não projetamos aqui, que era as folhas das listagens de atributos. Escreva tudo que você sabe sobre triângulo, tudo que você sabe sobre quadrado. E aí os estudantes foram convidados, então, a analisar um fluxograma. E nesse fluxograma diz o que é e o que não é um trianquad. E eles precisariam perceber os padrões que estão ali descritos para que eles pudessem formalizar o conceito de trianquad. Nessa atividade, entra em discussão o que eu já havia mencionado, que é o que é necessário, o que é suficiente para que esse conceito exista. O que é irrelevante nas observações que os estudantes trouxeram, para que eles pudessem se prender efetivamente ao que era importante para a construção desse conceito. Depois desse trabalho, foram apresentadas 5 respostas de estudantes, né, não os que estavam na oficina, envolvidos na oficina, mas de uma atividade anterior, que foi a referência da atividade, e aí eles iriam analisar cada uma delas para a gente finalizar o conceito do que era um trianquad. Bom, então, basicamente, é esse o modelo completo de planejamento de oficinas que a gente tem utilizado nas nossas pesquisas, nesse modelo, nessa construção que a gente tem feito, né? Então, lembrando que nós temos nosso próximo encontro dia 28, onde a gente vai tentar trabalhar com o livro didático e talvez algumas questões também do Enem, tentar trabalhar com questões que sejam de diferentes anos escolares, para poder mostrar como que a gente pode utilizar o material que a gente já tem na escola para também estimular o pensamento crítico e criativo e matemático. A gente sempre acredita que essas oficinas elas são complementares, não é trocar de fato toda a rotina escolar por oficinas, mas é que elas podem ser agrupadas à dinâmica de aula de matemática. E assim como o material que nós temos também pode ser trabalhado de uma maneira mais favorável a isso. Então, dia 28 é quinta-feira, nosso último encontro, a gente vai trabalhar exatamente com essa perspectiva de trabalhar com materiais didáticos em sala de aula, de maneira que estimule, ou pelo menos com abordagens que nós possamos oferecer de estímulo ao pensamento crítico, criativo e matemática. E agora acho que a gente pode
responder algumas perguntas que foram surgindo aí também no chat, né? Isso, já temos algumas questões que foram apresentadas, né? E começaria, então, pegando até pela própria ordem que elas apareceram no chat. A primeira pergunta foi da Rafaela Nóbrega, e ela nos pergunta se essas atividades podem estar relacionadas à teoria da Gestalt. Rafaela, eu precisaria de um tempinho para refletir sobre essa sua pergunta e retomar um pouco os princípios da teoria da Gestalt para ver essa relação. Num dos primórdios das atividades relacionadas à pesquisa de criatividade, a Gestalt apareceu com uma certa importância, porque lida com a representação do pensamento, ou das formas de associação de ideias. Mas eu tenho que te confessar que, neste momento, eu não saberia te dar uma resposta consistente sobre isso, e aí posso ficar te devendo, se você quiser, nos próximos dias, aí no futuro breve, conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? Uma outra pergunta que foi apresentada, a Noélia Anjos nos pergunta sobre sugestões de como agir quando o pensamento da criança demonstra pouca flexibilidade ou resistência em utilizar o pensamento divergente, né? O que poderia ser feito nesse caso? Bom, uma boa parte das atividades que nós trouxemos aqui já dá um pouco dessa ênfase do pensamento, de como estimular o pensamento divergente e o pensamento flexível, né? Quando as pessoas têm uma certa resistência, a recomendação é buscar, a partir de focos de interesse desse estudante, tentar conhecer um pouco melhor o que ele gosta, que tipo de situação ele se sente mais motivado, mais desafiado, e começar a trazê-lo para esse tipo de atividade. Muitas pessoas têm resistência a pensar diferente, a pensar fora do convencional, a sair da caixinha. São pessoas, muitas vezes, introvertidas, pessoas que têm receio de expor os seus pensamentos, pessoas que já se sentiram expostas de forma negativa por terem apresentado uma ideia que divergia digamos, da ideia que a maioria das pessoas apresentavam. Então, muitos estudantes têm um certo receio de se manifestar por medo de julgamentos, de terem as suas produções mal avaliadas ou até mesmo ignoradas ou desprezadas. Então, é importante conhecer esse estudante e, a partir daquilo que ele manifesta como foco de interesse, começar a propor ideias, mas, especialmente, perguntar para ele: você pensou dessa forma? Por quê? Se você trocasse alguma coisa, o que aconteceria? Você chegou a considerar outra possibilidade? Então, colocar algumas perguntas para esse estudante para que ele possa, a partir daquilo que ele já produziu, levar outros elementos em consideração e produzir respostas. Mas tem que ser um trabalho no ritmo do estudante, né? Isso é algo que é um pouco complexo quando a gente quer que os estudantes gerem muitas ideias. E essa foi uma pergunta que muitos fizeram aqui, relacionados à questão do tempo, é que pensar criativamente, estimular o pensamento divergente, requer tempo, né? A gente requer que o estudante tenha um tempinho de pensar, de incubar as ideias, de testar ideias, de se abrir para o outro, de se abrir para o novo. E aí tem que se conhecer o tempo desse indivíduo para propor atividades que ele possa desempenhar dentro do seu próprio ritmo e assim começar a flexibilizar a sua forma de pensar. Lembrando que eu estou falando a palavra flexibilização de pensamento, né? Na literatura que a gente tem trabalhado em termos de criatividade, quando falamos de flexibilidade de pensamento, estamos nos referindo à capacidade de pensar sobre o mesmo objeto, mas de uma forma bem diferente uma da outra. E a ideia de usar o pensamento divergente é esse, então, buscar mais conexões, mais formas variadas de interpretar e produzir algo também sobre o objeto. Mas essas duas ideias estão conectadas. Só fazer mais uma colocação a respeito dessa questão do estudante que demonstra baixa flexibilidade, é que a gente também tem que considerar que é uma mudança de padrão de atividade que destoa realmente daquilo que ele tem acostumado durante toda a sua vida escolar, né, se já está lá no ensino médio, ou porque ele ainda não foi provocado a fazer uma atividade que seja naquele sentido. Então, quando a gente testou, por exemplo, atividades dessa natureza em estudantes de graduação, estudantes de ensino médio em especial, eles tinham uma dificuldade de interagir inicialmente, justamente por se sentirem perdidos, vamos colocar assim, por acharem que não davam conta, ou porque ficaram sempre esperando o colega para poder, talvez, começar a se sentir mais seguro. A ideia da forca numérica, por exemplo,
quando eles foram separados em grupos e as instruções foram, vocês podem pensar em dicas sobre esse número e podem perguntar, né? Um grupo pergunta a cada vez. Nenhum grupo quis começar. E aí, na hora que a gente define, não, então esse grupo começa, esse aqui, tal, o grupo fala, professor, mas vou perguntar o quê? Não, me pergunta alguma característica que você quer saber, algo que você possa refletir sobre o número. Aí ele, mas o quê? Então, veja que essa questão dele não saber o que perguntar é até pela estranheza que se gerou por uma atividade que sai completamente do que ele estava acostumado. Então, eu falava, olha, me pergunta se o número é par ou ímpar. Aí, então tá bom, o número é par ou ímpar? Beleza, aí você vai e responde. Mas aí o outro grupo, então, fala, agora eu vou perguntar o quê? Pois agora vamos pensar que coisas a mais você pode olhar no número e faz com que você elimine algumas opções de resposta. Então, essas atividades a gente tem que estar consciente que elas são atividades que diferem, por vezes, em muitas coisas do que essas pessoas estão acostumadas na escola. Então, num primeiro momento de estranhamento, de baixas respostas, de baixa participação, pode acontecer. E aí, o interessante é justamente que, na medida que essas atividades aparecem com mais frequência, os estudantes já têm uma noção maior do que é esperado, eles já sabem como que eles, inclusive, podem ter as suas próprias ideias. Eles já têm ali as suas estratégias, porque eles já foram provocados a pensar sobre a ideia de pensar essas ideias novas. Né? Bom, em relação a outras perguntas que surgiram, vamos lá mais algumas questões apresentadas. O professor Igor, da Universidade de Brasília, nos pergunta, alguma dessa atividade já foi aplicada valendo nota, como avaliação? E se sim, como ficou a mediação das notas? A Igor, questão de... Quer começar? Pode responder, Matheus. Assim, eu ainda não havia colocado, ainda não coloquei essas atividades, de fato, como uma atividade, um roteiro em si sendo avaliativo, mas algumas dessas atividades já coloquei sim em instrumentos avaliativos. Mas aí é claro que a avaliação em si ela é mais flexível do que a gente está acostumado também. A gente não está, na verdade, trabalhando com a ideia de dar uma nota para uma única resposta, mas com, às vezes, a capacidade de argumentação. Então, assim como a questão que a gente trouxe, por exemplo, das ovelhas e dos bodes, né, lá atrás, e a idade do capitão do navio, onde o interessante ali, o rico, era verificar a capacidade de argumentação do estudante. Sim, já coloquei atividades como essa, onde o estudante ele é provocado a gerar mais do que uma ideia e tal, mas, sobretudo, é gerar a argumentação, ele justificar como ele pensou, como ele fez aquilo. E, no final das contas, a nota aparece como uma consequência disso, né? Mas, combinando isso, pensando no sistema formal de avaliação que nós temos e que eles também têm a ideia das provas e dos gabaritos, combinando essa atividade com as outras que também já estão acostumados e que também não deixa de ser um preparativo para eles fazerem as avaliações de larga escala, Enem, por aí, né? Bom, Matheus, duas perguntas, eu vou deixar para você respondê-las, porque estão bem no âmbito da forca numérica e eu sei que você vai falar da atividade com mais propriedade, né? A primeira delas é o seguinte, sobre a questão da força, você analisou o número mínimo de perguntas com resposta de sim ou não para descobrir o número de 3 algarismos? Seria uma questão interessante combinatória, a princípio difícil de responder. E isso foi a pergunta do professor Alan Rocha, e a Renata Glória, ela nos pergunta, nessa atividade, posso fazer uma caixa de perguntas para cada grupo escolher? Beleza. Bom, quanto à questão de pensar no número mínimo de perguntas, isso não foi feito formalmente para se publicar, né? Mas o que a gente fez em sala foi justamente depois de uma primeira rodada, onde eles acostumaram mais com o jogo, né? Entenderam mais, uma segunda rodada, uma terceira rodada, começar a introduzir esse tipo de questionamento mesmo. Pessoal, quais foram os tipos de perguntas que mais favoreceu aí a sua estratégia, né? Qual foi a pergunta que mais tirou quantidades de respostas? E assim, eles, nesses dias que foram perguntados sobre isso, eles foram criando umas estratégias
que fazia com que eles começassem por essas perguntas, né? Então, na quarta, quinta rodada, se o número era par ou ímpar, era a primeira pergunta, porque já eliminava metade. Depois, se o número era acima de ou abaixo de, eliminava um tanto. Então, não houve um estudo formal de quantas perguntas no mínimo, mas a ideia da provocação para que o estudante perceba quais são as perguntas ótimas, né? As perguntas mais favoráveis para eles, foi feita sim, e justamente isso tornou a oficina mais interessante, mais rica, porque não era apenas também o jogo, não era apenas pensar nas perguntas, na elaboração das perguntas, mas era selecionar as perguntas. Então é aquela combinação de criatividade para gerá-las, mas de criticidade para avaliar a consequência que tinha cada uma dessas perguntas, né? E quanto à questão a segunda pergunta era se... Eu poderia fazer uma caixa de perguntas para o grupo escolher a pergunta que eles quisessem para apresentar. Sim. Não, eu acho que é interessante, eu acho que é uma proposta válida e pode agregar, mas se a gente for pensar na ideia da participação do estudante para a elaboração das perguntas e para a elaboração da ideia em si, eu continuo achando que deixar que eles elaborem as perguntas é uma coisa interessante de fazer. Talvez, numa primeira rodada, levar uma caixa para que eles entendam, né, o tipo de pergunta, a natureza que se pode abordar, mas eu ainda acho que oferecer aquele momento de aula para que eles construam as perguntas é um momento de elaboração de ideias, é um momento deles participarem como agentes criativos e críticos, né? Uma outra pergunta não foi apresentada pelo Marcos Vinícius, e ele nos pergunta se essas oficinas já foram realizadas em salas de aulas, em salas de recursos para altas habilidades de superdotação. Marcos, essas atividades, especialmente as que nós informamos que já aplicamos, elas só foram trabalhadas em salas de aula regular, né? Ainda não tivemos nenhuma experiência de pesquisa, assim, do nosso grupo, né? Eu, Matheus e alguns outros que acompanharam as oficinas na escola, com estudantes de salas de recursos de altas habilidades de superdotação. Esse é um campo, né, novo, pesquisas em termos ligadas à criatividade, pensamento crítico e matemática no Brasil. É possível que em algum lugar alguém já tenha feito algo semelhante. Assim, eu não conheço a experiência brasileira, relatos, né, de trabalhos em salas de recursos explorando esse tipo de atividade. O nosso objetivo, inclusive com as nossas lives, essa divulgação desse campo de pesquisa e atuação, é despertar o interesse de professores, pesquisadores, para fazer tanto pesquisas, né, mais intensas com alunos de anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, na formação de professores, com estudantes da educação profissional, da educação de jovens e adultos, das salas de recursos, estudantes que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, algum tipo de deficiência. Mas, no momento, a nossa experiência, assim, para falar de onde foi desenvolvido, é praticamente no âmbito do ensino regular aqui no Distrito Federal, né? Então, assim, ainda é um campo que queremos explorar, né, esse tipo de atividade. E uma outra pergunta também que nos chegou, do Mauro Oliveira de Alencar, e ele pergunta bem ao Matheus, por conta de uma experiência profissional, se essas oficinas já foram testadas na educação profissional e como é que você, Matheus, que atua aí com a educação profissional, como você vê esse tipo de atividade, essa modalidade de educação? Sim. Bom, como a gente tem falado, né, as pesquisas elas têm concentrado mais no ensino regular, mas na educação profissional, eu acredito que assim como o Cleiton acabou de falar, apenas mais um terreno que também é possível se trabalhar, né? Afinal de contas, a gente vai pensar que na educação profissional, né, sobretudo num curso pós-médio, né, cursos subsequentes ao ensino médio, você reúne na mesma sala, assim como na EJA, estudantes com uma variação grande de idades, uma variação grande de vivências. Você tem ali um mais jovem a um mais idoso. Então, essa multiplicidade de experiências vai contribuir certamente com a riqueza de ideias que serão geradas. Então, aplicar esse tipo de atividade e perceber que algumas ideias que talvez são originais no grupo, nesse grupo pode não ser, e vice-versa. Então, lembra que quando a gente fala da originalidade, tem a ver com o grupo, porque em algum grupo a ideia pode ser comum, outro grupo não.
Então, quando a gente fala de um contexto muito diverso, como é o caso da EJA, como é o caso da educação profissional, o que eu vejo apenas é justamente essa multiplicidade de experiências que vai provavelmente refletir num número até maior de ideias, né, de propostas aí para esses diferentes desafios que são colocados durante a oficina. Há um comentário aqui da Cléo Portugal, que aí ela não traz exatamente como uma pergunta, mas como um depoimento, que ajuda a reforçar um pouco algumas das perguntas que foram feitas, né? A Cléo nos disse que participou anteriormente de uma palestra que eu havia feito, e ela aplicou uma das sugestões propostas à época, ela foi muito interessante. Os alunos do 4º e 5º ano demonstraram bastante interesse e envolvimento para tentar descobrir a resposta, né? Então, isso mostra que, para além das nossas pesquisas, os professores já tiveram contato, né, com os nossos trabalhos, estão aplicando em salas de aula, já estão percebendo que isso tem contribuído com os seus estudantes. Bom, por enquanto chegaram essas perguntas, eu acho que eu tentei acompanhar bem o chat durante toda a nossa atividade. Eu não sei se mais alguém já gostaria de apresentar uma pergunta. Eu também fui acompanhando durante a apresentação e eu penso que são essas, mas se por acaso a sua pergunta passou e a gente não respondeu, digita de novo, né? Porque às vezes ficou perdido mesmo no meio da apresentação, e aí isso já facilita também. Enquanto isso, eu queria destacar, nos nossos encontros anteriores, muitas pessoas nos perguntaram sobre atividades para anos iniciais, para educação infantil. Hoje, e dentro dessa nossa série, né, e hoje em particular, que pensamos em apresentar um modelo de oficina, chegamos à conclusão que ia ser muito difícil trazer exemplos para todas as etapas de escolarização. E aí acabamos fazendo uma seleção de um exemplo para mostrar a importância, né, ou como, pelo menos, esse modelo de oficina poderia ajudar os estudantes a pensar de uma maneira mais crítica e criativa no campo da matemática. E, assim, temos aí, né, estamos avaliando a possibilidade de uma nova edição de lives, no sentido mais prática, né, apenas com oficinas no modelo completo, né, sem todo um preâmbulo teórico, de maneira que possamos explorar mais todas as atividades. Uma das nossas dificuldades, e às vezes convencer professores com esse tipo de aula, ou modelo de oficina, é a questão do tempo, que, como o Matheus bem explorou, requer pelo menos 2 tempos aí de 50 minutos, de preferência seguidos, para que a atividade possa ser desenvolvida sem quebra e que os estudantes tenham condição de elaborar melhor as ideias, de discutir e fazer trocas com os colegas e fazer uma sistematização adequada do conhecimento, né? Então, as escolas que têm uma oportunidade de trabalhar com tempo integral ou por desenvolver projetos no contraturno, né, os alunos poderem retornar à escola com essas atividades, eu diria que esse é um modelo que se adequa muito bem. Para salas de aula, eu já orientei uma pesquisa no Profmat na Universidade de Brasília, em que o estudante fez comparação entre turmas a partir apenas das atividades de aquecimento. Então, as aulas, de uma certa forma, seguiram a sua estrutura comum, mas em uma turma ele fez atividade de aquecimento e em outra turma ele não fez. E ele, antes de começar as atividades, ele comparou o desempenho desses alunos em termos de notas, e ele pôde perceber, tanto por meio das notas dos estudantes, como dos relatos, digamos assim, da voz dos estudantes por meio de um instrumento de natureza mais qualitativa, que os estudantes que tiveram as atividades motivacionais, as atividades de aquecimento das aulas, eles tiveram um rendimento melhor e passaram a demonstrar atitudes mais positivas em relação à matemática do que aqueles que não tiveram essas atividades no início. Então, a minha sugestão se a gente não pode começar a implantar um roteiro completo da oficina, que a gente possa fazer pequenas mudanças nas nossas práticas, introduzindo esses elementos que mais motivacionais, de desafios. Nós não apresentamos aqui, mas um elemento que a gente trabalha com muita frequência são com mágicas matemáticas. Elas intrigam os estudantes, despertam a curiosidade, mostram a paixão de descobrir qual é a matemática que está por trás da mágica, daquela adivinhação. Isso tem um poder, né, de mobilizar os estudantes muito grande. Então, esse pode ser um caminho começar.
Pode ser fazer atividades quinzenais, né? Uma aula a cada 15 dias, dentro de um roteiro diferenciado que seria semelhante, ou esse nosso oficina, ou semelhante a esse que nós trabalhamos nas oficinas. O importante é a gente começar a trazer outras alternativas, outras propostas metodológicas que possam motivar os estudantes, porque a motivação ela é um elemento importante, isso as nossas pesquisas todas mostram, quando aplicamos instrumentos para medir motivação, medir conhecimento, medir a criatividade matemática, que há uma correlação positiva entre essas medidas e que os estudantes que se mostram mais motivados são os que alcançam melhores scores nos testes de criatividade e também melhor desempenho nos testes acadêmicos, nas provas e testes aplicadas na área de matemática. Então, é começar, né, um processo de iniciar com esse tipo de perspectiva. E também quero destacar, né, a nossa abordagem teórico-prática de criatividade, de pensamento crítico, é única. Existem outros recursos que podem ser utilizados. Trabalhar com vídeos, com dramatizações, com atividades de campo, né, visitas desde a quadra de esporte, no supermercado, a observar arquiteturas de prédios públicos. Enfim, uma diversidade de atividades colaboram para o desenvolvimento da criatividade e nós não nos referimos aqui a elas de maneira sistemática. Então, o primeiro passo é esse, é começar a trazer elementos que permitam aos estudantes pensar mais crítica e criativamente em matemática. Isso, eu ia falar justamente dessa questão da motivação, né, Cleiton? A importância que é da motivação para esse tipo de atividade, para a criatividade, né? Então, realmente, diferentes estudos já mostram essas correlações. Então, seja a gente motivar com as oficinas ou motivá-los para a participação nas aulas de matemática, essas coisas estão caminhando juntas aí, elas colaboram nessa dinâmica proposta. Alguns destaques que alguns colegas também fizeram aqui no chat, né? Lembrar, né? O ritmo do estudante é extremamente importante ser observado. Forçar, por vezes, a força, uma ideia de obstáculo pode ser favorável à criatividade para muitos estudantes, mas para outros, a forçar, a pressionar pode ser algo prejudicial. Então, a gente tem que saber equilibrar, né, na condução dos trabalhos em sala de aula a maneira de estimular os estudantes para isso, né? Buscar desenvolver sempre atitudes positivas em relação à matemática, permitindo que eles participem, que eles colaborem, né? Aquelas respostas que por vezes parecem absurdas, que apresentam erros conceituais, às vezes até graves, a gente ter um cuidado de levar o aluno a refletir sobre as suas construções, sem desmerecer a sua resposta, mas valorizá-la, problematizando-as para que os estudantes possam reconstruir essas soluções, né? Não é acatar o erro, simplesmente como forma de valorizar a produção do aluno, ou ignorar o erro, esperando que ele sozinho aprenda. Não, é problematizar, sempre devolver para o aluno uma pergunta que possa servir para suas reflexões e, assim, ele aprimorar, né, seu processo de aprendizagem. A Silmara, aí ela coloca um depoimento, né, material maravilhoso, utilizou nas formações de professores do 4º ao 9º ano, lá em Alto Longado, no Piauí. Nós fizemos, Cleiton e eu, algumas formações no Piauí ao longo do ano passado, e trabalhando com essa perspectiva também de mostrar a estrutura das oficinas, das atividades, e aí é bom saber aqui notícias da Silmara, que então fez as adaptações e trabalhou nos diferentes anos escolares também, mostrando para os professores como poderiam levar isso para suas salas de aula e como isso tem se concretizado por lá, né? O Piauí que tem tido um esforço aí para cada vez mais melhorar também o ensino de matemática. O Marcelo Souza nos faz uma pergunta bem interessante, né? Ele fala sobre esses conceitos que nós estamos aqui trabalhando, são encontrados em outras abordagens, às vezes não com a mesma terminologia, talvez de uma maneira não tão explícita, né? Como as metodologias para a área de STEAM, né, que é trabalhar com ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e em outras áreas, as abordagens maker, né, e essas de faça você mesmo. Então, assim, a gente poderia dizer que existe na literatura muitos elementos próximos. A própria literatura que trata de resolução de problemas tem muitas pontes com a literatura que a gente trabalha de resolução de problemas no âmbito da criatividade. Um aspecto que eu diria apenas que costuma diferenciar
é que nós damos ênfase à produção de ideias. Nós sempre queremos que o nosso estudante apresente mais de um caminho de solução, mais um caminho para se chegar à solução de um problema. Por que enfatizar em produção de muitas ideias, o que a gente chama de fluência de pensamento? Porque ao produzir muitas ideias, isso favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, do julgamento das hipóteses, do julgamento dos caminhos utilizados, e para a flexibilidade do pensamento, que é pensar de maneira diferente sobre o mesmo objeto matemático. Em muitas abordagens que nós encontramos que são similares, normalmente há um contentamento com uma resposta correta. Isso é extremamente importante, e se conseguíssemos que todos os nossos alunos apresentassem uma resposta, mesmo que fosse uma única resposta correta, eu diria que já seria um sucesso a nossa ação pedagógica, né? E aí eu diria que o que difere um pouco a nossa abordagem é essa ênfase na busca por muitas respostas, e ao produzir muitas respostas, tentar chegar a ter respostas originais, né? Caminhos que poucas pessoas pensariam daquela forma. Mas eu diria que essa literatura com a qual nós trabalhamos, ela está bem conectada com várias outras abordagens de ensino, principalmente essas que têm um apelo para uma participação mais ativa do estudante no seu processo de aprendizagem. Há uma pergunta da Laura, né, que ela nos pergunta: seria válido levar toda a turma a refletir a fala incorreta de apenas um aluno? Laura, eu costumo dizer que a gente tem que tratar as respostas incorretas com muita delicadeza, né? Por que isso? O aluno que apresenta publicamente uma resposta, se isso não for bem conduzido, ele pode passar por uma ação constrangedora, ser ridicularizado, ser rotulado como aquele que só faz perguntas erradas. Então, é importante o professor usar do bom senso e saber se aquele aluno sempre apresenta respostas, digamos, erradas ou inadequadas, incompletas, ou aquilo é uma situação pontual. E mesmo que ele apresente uma, eu acho que é interessante a gente não mostrar ou enfatizar apenas a resposta de um aluno, mas um conjunto de respostas. Respostas certas, respostas, diria, parcialmente corretas, porém incompletas, respostas erradas, mas com potencial de se tornarem corretas com algumas modificações, e respostas incorretas. Colocar todas essas respostas para os alunos e problematizar cada uma delas, mas tendo cuidado de não identificar o autor das respostas. Isso eu acho que é importante para que os estudantes se sintam sempre confortáveis em expor o seu pensamento em sala de aula. E aí comparar respostas, não no sentido de simplesmente valorizar o certo e desvalorizar o errado, mas que mesmo aquele estudante que produz uma resposta correta, ele possa refletir e analisar uma resposta dita errada ou parcialmente correta, e ele também pensar como aprimorar aquela resposta para que ela possa se tornar correta. Esse processo coletivo de construção de soluções é muito importante, até porque nós partimos do pressuposto de que a criatividade ela não é esforço individual, a criatividade ela é fruto de uma coletividade. Eu aprendo com o professor, com o meu colega, com as situações de rua, com as situações da família. São vários sujeitos interagindo que nos levam a produzir criativamente na nossa formação. Portanto, colocar esses sujeitos para interagir e trocar ideias sobre as respostas é fundamental. Mas ter esse cuidado de não enfatizar quem é que produziu o certo e quem produziu o errado. E só acrescentando também, a questão do brainstorming, que a gente mencionou logo com a primeira técnica de criatividade, normalmente essa técnica, você tem alguém que vai escrever as ideias ali no quadro e as pessoas vão falando, né? Mas as variações, como o brainwriting, por exemplo, elas podem ser feitas em grupos menores, até o brainstorming também, justamente porque você vai encontrar pessoas mais tímidas, mais inibidas para expor essas ideias. Então, às vezes, começar essas dinâmicas em pequenos grupos já é uma estratégia interessante. E se você faz, por exemplo, um brainwriting ali, fazendo uma dinâmica onde você separa grupos de 5 pessoas, dá ali 1-2 minutos para cada pessoa registrar 3 ideias no papel, depois gira, de maneira que a cada rodada você coloque mais 3 ideias no papel que outra pessoa te passou e tudo. Você vai ter um cômputo ali de muitas ideias geradas, sem necessariamente ficar associando a ideia a alguém.
E aí, no ato de ter que analisar as ideias mais adequadas e tal, você já vai direto para aquele pensamento de quais são as melhores ideias. E às vezes não ficar, de fato, alimentando aquelas ideias que poderiam expor, de fato, o indivíduo, né? Mas eu acho que é super interessante a gente ficar sempre de olho no clima que está sendo gerado, justamente porque o clima que a gente tem de um brainstorming é um clima, teoricamente, tem que ser um clima livre de críticas. Tem que ser livre da crítica pela crítica, né? Na verdade, aquela questão de alguém lançou uma ideia, eu posso melhorá-la, mas não apenas para falar mal. Então, a gente tem que ficar de olho, realmente balizando essa dinâmica, para que todas as propostas venham a ser construtivas. Inclusive, aquele que, de repente, não deu a melhor ideia, talvez a ideia tenha sido ruim, às vezes não tenha, talvez, compreendido mesmo a ideia do problema proposto. Um problema aberto vai admitir múltiplas respostas, e com isso também pode acontecer algumas respostas que não são as esperadas, né? Mas eu acho que convém analisar sempre com muito cuidado e tudo, porque lembra que a ideia é motivá-los também. E forçar o estudante em algum momento vai ter um efeito contrário, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Foi uma pergunta que veio da Márcia Leal acerca da quantidade de material produzido, enfocando os estudos na área de criatividade e pensamento crítico no ensino médio, né? E, de fato, aqui no caso brasileiro, ainda são poucos os produtos, né, digamos assim, nessa área. Existem outras produções em outros países, mas pela quantidade de pesquisadores no mundo, no campo da criatividade e matemática, também não são tantas produções assim. Mas essas atividades que nós mostramos, todas elas podem ser aplicadas no ensino médio, até mesmo aquelas motivacionais, que às vezes parecem triviais, mas muitos estudantes, por conta de um pensamento pouco flexível e também por não conseguirem conectar bem conceitos matemáticos, ideias matemáticas, podem apresentar certa dificuldade. Então, essas tarefas, essas atividades que nós mostramos aqui, todas elas podem ser adaptadas e aplicadas no ensino médio. Lembrando que algumas delas foram desenvolvidas para o ensino médio. A própria ideia do Trianquad, em termos de possibilidade de compreensão e desenvolvimento dos estudantes, ela vai para estudantes da graduação, do ensino médio. A atividade da forca numérica que o Matheus apresentou, também ela é perfeita para o campo do ensino médio. Os padrões com calendários, o exemplo que eu mostrei aqui, que estava na nossa apresentação, ele não focalizava exatamente o ensino médio, mas ali era uma matriz 2x2, né? Daria para trabalhar ideias de matriz determinante, de uma matriz simples 2x2, depois evoluir para uma matriz 3x3 no calendário e explorar padrões com estudantes nesse campo do conhecimento. Então, todas elas têm um potencial para serem trabalhadas em diferentes etapas da escolarização. Em algumas precisaremos selecionar atividades atividades menos complexas, em função do repertório matemático dos estudantes, e em outros podemos criar, expandir a ideia da oficina com algumas ações mais complexas em função do tempo de escolaridade e da maturidade dos estudantes. A Márcia também coloca que acho que tem como poder identificar a extensão das práticas docentes promovidas pelos professores no desenvolvimento da criatividade em sala de aula. Eu acho que a gente também tem que ficar assim atento que existem algumas práticas que elas inibem, né, a criatividade, a participação do estudante em si. Então, às vezes até é uma questão de tom, né? Tem alguns estudos que falam, por exemplo, do feedback, né? O tom, a boa escrita, o retorno pontual. Isso pode ser também coisas que vão contribuir para a criatividade. Então, na prática em si, se às vezes a gente simplesmente fala que a pessoa errou, já pode ser algo que deixa a pessoa sem graça, deixa a pessoa refletindo se ela não dá conta, então aquilo pode gerar um mal-estar. Então, eu sempre penso que pequenas ações que demandam respeito, um bom tom, uma boa preocupação em entender o que está sendo pensado, o que o estudante está querendo propor, já são ações que colaboram para isso, né? Para a criatividade, para a criticidade.
a gente tem que lembrar que muito se fala, a gente encontra vários textos onde as pessoas falam justamente que a escola ela tem uma tendência a cercear a criatividade do estudante. E ela cerceia justamente porque ela quer enaltecer uma forma, quer enaltecer um caminho, e por vezes desprezando aquela criação que o estudante tinha tido. Então, a ideia dessas práticas era, ainda que nós não colocássemos nada dessa oficina numa aula, mas será que a prática de sala de aula, com atenção ao que o estudante dá conta de fazer e incentivar que ele demonstre o que ele dá conta de fazer, já exercitam uma boa atmosfera, né? já nutre uma boa atmosfera. Bom, Márcio, em relação ao que você também perguntou sobre professores, eu sugeriria, tá, que eles tiverem curiosidade um pouco de verificar qual é o impacto da ação docente na criatividade estudantil, especialmente na área de matemática. No nosso livro Criatividade e Matemática, Lições da Pesquisa, há um capítulo que foi escrito pelo Matheus Pinheiro de Farias, que refere-se à dissertação dele de mestrado, em que ele desenvolve um modelo a partir de uma regressão linear, na qual ele tenta verificar o impacto de algumas variáveis sobre a criatividade dos estudantes. E uma das variáveis que deu um peso significativo nessa produção criativa foi a ação docente. Então, lá ele descreve bem, está bem descrito toda a pesquisa, qual é o instrumento utilizado para verificar as práticas docentes, né, e a relação delas com a criatividade dos estudantes, e também os outros instrumentos utilizados na pesquisa, e que eu recomendaria bastante a leitura para verificar como essa relação prática-docente e criatividade matemática podem estar relacionadas, né? Outra pergunta que nos chegou foi a do Marcos, e ele nos pergunta sobre diferenças entre estudantes, né? Qual etapa de escolarização talvez os estudantes tenham demonstrado mais interesse, mais motivação, talvez? Marcos, nas nossas pesquisas, nós observamos que os estudantes de ensino médio, até porque uma boa parte dessas pesquisas foram desenvolvidas com alunos do último ano, terceiro ano, eles se mostraram bastante abertos. Porque as oficinas, para eles, assim como os testes que nós aplicamos, serviram como uma espécie de preparatório para vestibular para o Enem. Eles acharam que a participação na pesquisa serviria de alguma forma para o benefício deles, pensando no ingresso na educação superior. Então, esses estudantes se mostraram, diria-se, bastante interessados, talvez por essa particularidade. Nós devemos iniciar ainda esse ano, assim que os efeitos da pandemia, da transmissão do Covid-19 se atenuarem, os sistemas de ensino se abrirem, há um trabalho com estudantes no início do ensino médio. Já havia uma proposta, uma parceria do programa UNB mais Escola com o Centro Educacional Elefante Branco em Brasília, de um conjunto de oficinas. O nosso interesse é desenvolver para o estudante de primeiro ano do ensino médio um conjunto de oficinas e verificar se há diferença nessas percepções em relação ao estudante de terceiro ano, como já havíamos visto em outras pesquisas, né? Mas tudo isso ainda são caminhos que estão sendo trilhados, que estão sendo abertos para as atividades. Como eu disse, são poucos os estudos ainda, nós não podemos fazer muitas afirmações, né? Podemos dizer que o que já encontramos, mas se isso se repete em muitos contextos, ainda não temos como dar essa resposta, né? Mas sempre no caminho. Eu queria lembrar a todos, né, que em breve todas essas nossas apresentações elas vão estar presentes no canal UNB Mais Educação no YouTube. Elas estão passando por um pequeno tratamento, né, um pequeno ajuste de início e fim. E aí vocês poderão também recorrer a esses nossos exemplos, dessas nossas atividades, assistindo novamente aos vídeos dessa nossa série, colocando em ação o pensamento crítico, criativo e matemática. Há um depoimento do Brutus Carlos, né, sobre a aplicação das atividades, tanto em turmas de ensino fundamental e curso técnico. Ele diz que das atividades que ele aplicou, ele teve um bom retorno. Então, a gente percebe que em diferentes contextos, aquelas pessoas que já estão aplicando atividades dessa natureza têm encontrado uma boa resposta dos estudantes. A Maria da Graça Truás Monteiro
ela nos pergunta sobre uma bibliografia direcionada a professores dos anos iniciais. Nesse campo da criatividade matemática, Maria da Graça, eu diria que praticamente nós temos os nossos livros, que têm alguns exemplos voltados para este campo. Tem a dissertação da Fabiana Barros da Silva, que ela trabalhou, mas o foco foi a atuação docente. E na nossa biblioteca virtual de pesquisas em pensamento crítico e criativo, lá, mais do que uma lista, né, de uma relação, tem materiais disponíveis, né? Eu diria assim, que uma limitação para uma ampla divulgação é que uma boa parte dos materiais estão em língua inglesa. Mas aí a gente pode depois tentar mediar com alguma outra pesquisa, alguma outra procura, outras referências que possam colaborar nesse campo da criatividade matemática. Nós desenvolvemos uma pesquisa, que eu já mencionei aqui algumas vezes, tanto eu como o Matheus, com estudantes do quarto ano do ensino fundamental do ano passado, no final de 2018, e essas oficinas vão virar uma publicação. Então, estamos ainda um pouco lentos nessa produção, mas espero que ainda esse ano esteja disponível um material inteiro completo só sobre oficinas para anos iniciais do ensino fundamental. Nós vamos disponibilizar novamente o nosso link da nossa biblioteca virtual, Maria da Graça. Matheus, se já tiver esse link fácil, puder disponibilizar aí no nosso chat. Rodrigo Mota Marinho, depois você me cobra que eu posso te indicar, te enviar diretamente até a dissertação em PDF, ou te indicar o link dela na biblioteca da UNB, para você poder ter acesso a ela. Bom, a minha ligação tinha caído aqui, eu só ouvi você falando da biblioteca, realmente, eu ia postar aqui o link e a ligação caiu. Você já postou? Não postei não. Ah, tá. Ok, então, problemas da internet aqui hoje. Bom, há uma pergunta do Gerlan Silva sobre a utilização do Scratch nas nossas oficinas. Gerlan, nós ainda estamos trabalhando de uma maneira mais centrada em problemas que a gente possa escrever no quadro e sem levar outros mecanismos, outros instrumentos, especialmente de natureza tecnológica, né? Então, nós ainda não desenvolvemos oficinas utilizando softwares de nenhuma natureza. Esse é algo que está no nosso horizonte, trazer as tecnologias aí, principalmente dizendo, da informática, computador e software para as nossas oficinas. Mas ainda não fizemos nenhuma experiência com esse tipo de recurso nas nossas oficinas. Só destacando que não fizemos por uma questão de limitação mesmo de pessoal e de pesquisa, né? Mas que a gente entende que realmente tem muita coisa que deve ser feita mediada pelo computador, mas que por conta de tempo e de pessoal a gente tem se concentrado em fazer essas atividades, sobretudo por demandar pouco material, porque as oficinas hoje elas podem ir para a escola independente de ter um laboratório de informática ou não, mas certamente é um espaço que ainda tem muito terreno aí para ser explorado, né? A partir das teorias, ser colocado o uso do computador como instrumento também do estímulo ao pensamento crítico e criativo. Se o Danilo ou a equipe do NB Mais Educação estiver presente ainda, pediria para postar novamente o link de inscrição para que os participantes possam preencher e receber a declaração posteriormente. Bom, eu acredito que essas foram as perguntas, né? Acho que foi mais um momento rico. A nossa série está chegando ao fim, temos mais um encontro nesse primeiro momento de divulgação dessas ideias do nosso campo de pesquisa de pensamento crítico e criativo. E na próxima quinta-feira temos então mais um encontro, e deste encontro poderemos então dar mais um passo, né, sobre como ajudar a estimular o pensamento crítico e criativo a partir de materiais que já estão disponíveis na escola, em sala de aula, e que o professor pode adaptar na perspectiva do que a gente tem trabalhado. A gente
agradece mais uma vez a participação de todos, a participação e a colaboração, né, com todo o suporte tecnológico da equipe do CRTE, da Diretoria Regional de Ensino, da Agência Regional de Ensino de Samambaia, aqui do Distrito Federal, aos colegas da Coordenação de Integração das Licenciaturas da UNB, que são os responsáveis pelo programa UNB Mais Escola, que está viabilizando esse nosso trabalho, e aguardamos mais uma vez a presença de todos, né, aqueles que puderem, no nosso próximo encontro, para mais uma discussão sobre pensamento crítico, criativo e matemática. Isso, também agradeço a participação de todos, com muita felicidade que a gente tem visto todos esses encontros com uma participação grande aí de pessoas de diferentes localidades, estados, regiões, diferentes instituições também. Agradecer ao UNB, agradecer à Secretaria de Educação, a todo mundo que tem, inclusive, mandado contribuições aí para a gente. E esperamos, então, na quinta-feira, termos mais esse encontro, que a gente acha também que vai ser um momento também de riqueza, de troca de experiências, e para fechar com chave de ouro esse encontro, né? Então, um grande abraço a todos, pessoal, boa tarde. A gravação do programa já pode ser interrompida. Os nossos encontros têm acontecido sempre às terças e quintas, às 14 horas. E o último, na próxima quinta-feira, também será às 14 horas. Nós vamos, novamente, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, divulgar o link de acesso da próxima reunião.